Esse é o jeito do Corinthians de ser. Esse é o verdadeiro. Não adianta ficarem torcendo contra, entendeu? Não adianta ficar torcendo. Que o Corinthians é assim. O Corinthians tira de onde não tem. O Corinthians vai no sufoco. Essa é a história do Corinthians. Diga, Boni. O Rian, o Hugo Souza saiu correndo, dando uma verdadeira volta olímpica pelo campo, comemorando muito a defesa. Os jogadores do Corinthians acompanham e o Rian pede desculpas à torcida corintiana pelo pênalti perdido. Ele vai até o torcedor, levanta as mãos em sinal de desculpa, pede desculpa ao torcedor pelo pênalti perdido. Sentiu bastante, inclusive agora dando a sua camisa a alguns torcedores aqui na arquibancada da Arena de Itaquera. Sentiu bastante o jovem corintiano pelo pênalti perdido, que acabou sendo apagado pela grande atuação do Hugo Souza. Vampeta, impressionante, né, Vampeta? Ele foi o herói da noite mesmo. O herói. O herói. O Corinthians fez um belo primeiro tempo. O segundo tempo foi nulo do Corinthians. Mas o Hugo apareceu de uma maneira gigantesca. Não só na disputa de pênalti, viu, Fausto? No jogo mesmo, no segundo tempo, ele fez defesas importantes, né? Mais uma vez, uma grande atuação de um goleiro no Corinthians em disputa de pênalti. Foi assim com o Cássio e agora com o Hugo também. O Corinthians tem dessas coisas. Esse realmente é o jeito do Corinthians de ser. O Corinthians tem dessas coisas e o Hugo, nesta noite, foi o grande destaque, né? Durante o jogo, o André Ramalho, que acabou perdendo o pênalti, né? Perdeu o pênalti. Para mim, o André foi o melhor jogador em campo, né? Finalizando também de fora da área, né? E acabou perdendo o pênalti. O garoto Rian também ali, a responsabilidade, perdeu, mas o Hugo fez a diferença. E o Bragantino teve por 2 oportunidades, né, para decidir e mais uma vez estaciona em busca de algum título. E aí o Flávio Prado vai ter que aguentar, né? Porque colocou o Bragantino à frente do São Paulo Futebol Clube. É duro, hein? O que ele falou ali vai ficar para a eternidade, que é complicado, né? Com todo o respeito ao Bragantino, eu acho que o Bragantino faz um trabalho extraordinário, né? Nos últimos anos, mas para você chegar no patamar de um clube gigante como o São Paulo, Palmeiras, Corinthians, você tem que comer mais muito arroz e feijão. Não é do dia para noite, as coisas acontecem assim. E o Bragantino não está numa temporada legal. O Bragantino não está fazendo uma grande temporada, está muito abaixo do que pode fazer, né? O Pedro Caixinha até renovou o seu contrato, se eu não estou enganado, ele renovou o seu contrato. Acho que até 2026, se eu não me engano, foi a renovação de contrato do Pedro Caixinha. Mas o Bragantino não está vivendo um grande momento. Está muito aquém do que pode ser feito, né? Esse time não está vivendo um grande momento. E o Corinthians é inacreditável, porque o Corinthians fez um primeiro tempo, e eu falei isso aqui, né, Boni e Vampeta, um primeiro tempo onde destoou do Corinthians que a gente está acostumado a ver no Brasileiro, né? E isso aconteceu em Ribeirão Preto também. Só que o segundo tempo foi um segundo tempo de Brasileirão, né, Boni? Isso mesmo, Fausto Favara. O Corinthians é isso mesmo, parece outro time, né, nos campeonatos de mata-mata. E agora, o técnico Emiliano Dias, a gente veio falando também na transmissão, o técnico Ramon Dias, junto com o seu auxiliar Emiliano, sempre disseram que o foco é no Campeonato Brasileiro, tirar o time dessa situação, mas que a atuação nas Copas é muito importante para a questão anímica. Então ele não coloca os titulares, né? Coloca sempre um time misto nesses jogos de mata-mata, fez isso contra o Grêmio na Copa do Brasil, fez isso agora contra o Bragantino pela Copa Sul-Americana e consegue 2 resultados positivos, a classificação em ambas as competições. Não está conseguindo, por enquanto, os resultados no Campeonato Brasileiro. Tanto que são já algumas partidas sem vencer, 5 partidas sem vencer na competição por pontos corridos. Voltou ao Z4 da competição, a 17º lugar com 22 pontos. Então é tentar ver, a estratégia é tentar ver se pelo menos uma classificação assim, de forma emocionante, pode também trazer isso para o Campeonato Brasileiro. Porque realmente parecem 2 times diferentes. O primeiro tempo que o Corinthians fez agora contra o Bragantino foi outra coisa, algo que a gente não via faz tempo. Na verdade a gente até viu no primeiro tempo do jogo de ida em Ribeirão Preto. Então é meio inexplicável isso que acontece com o Corinthians, Fausto Favari. Só para trazer a informação aqui, para ver quão importante pode ser uma classificação assim, a sequência do Timão é muito complicada. Fortaleza fora já neste final de semana, depois Flamengo em casa, Botafogo fora, aí Atlético Goianiense em Itaquera e depois o clássico contra o São Paulo no Morumbi, fechando essa sequência dos 5 próximos jogos pelo Campeonato Brasileiro.
Tá falado, é isso aí. Nós vamos bater. Ô, meu caro Guilherme Nápoles. O Coringão agora vai encarar o Fortaleza, que jogam amanhã. Fortaleza e Rosário Central. Rosário Central. Primeiro jogo foi 1-1 na Argentina, tá e agora decisão no Castelão. Quer dizer, vai enfrentar o Fortaleza. Vamos bater nos argentinos e vamos ter um jogo importantíssimo de quartas de final, né? Entre Corinthians e Fortaleza. Como nós vamos ter no domingo. Pelo menos esse é meu palpite. Eu acho que vai dar Fortaleza e Corinthians, né? E no domingo a gente já vai ter uma prévia disso, né? Só que a gente talvez vá ver um Corinthians, né, Vampeta? Que a gente tá acostumado a ver. Um Corinthians que... Depois você traz, por favor, Guilherme Nápoles, a sequência do Corinthians. O Corinthians tem Fortaleza. Eu sei que o Flamengo também tá nessa sequência aí. Você já tem a sequência do Corinthians? Tenho sim, Fausto. Vamos lá, o Corinthians entra em campo agora no domingo, às 4 da tarde, contra a equipe do Fortaleza, confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. Depois volta a campo na quarta-feira, dia 28 de agosto, contra o Juventude, dia 28 podendo ser ou dia 27 ou dia 29, a depender da rodada ali da Copa do Brasil. Vem a campo contra o Juventude, fora de casa, decide em casa o Corinthians. Depois do Juventude, tem o Flamengo no domingo, dia 1º de setembro, dentro de casa, às 4 da tarde. E aí tem a data FIFA, que ele fica uma semana e meia sem jogos. E depois o Corinthians volta a campo dia 12 de setembro, novamente contra o Juventude, duelo decisivo das quartas de final da Copa do Brasil dentro de casa. Depois do dia 15 de setembro, tem o Botafogo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. A sequência do Corinthians, portanto... Tem o Fortaleza, o Juventude fora de casa, o Flamengo pelo Brasileirão, o Juventude dentro de casa pela Copa do Brasil e, por fim, o Campeonato Brasileiro. A sequência, portanto, contando só Campeonato Brasileiro. Só brasileiro. Fortaleza, Flamengo e Botafogo. Aí o único jogo em casa contra o Flamengo. Aí que tá, Vampeta. Aí é dureza, hein? Olha, eu vou falar pra você, pelo que eu tô vendo do Flamengo, talvez o jogo mais tranquilo pro Corinthians vai ser contra o Flamengo. Olha que absurdo falar isso, mas tranquilo assim, que existe uma maior possibilidade de um resultado positivo, porque contra o Fortaleza e contra o Botafogo, os dois são muito favoritos contra o Corinthians. Duas equipes estão brigando pelo título ali, né? E são jogos diferentes. No mata-mata, por exemplo, hoje, o Corinthians fez um bom primeiro tempo, um segundo muito ruim, aí levou pros pênaltis. No brasileiro, se você empata, não tem pênalti, você soma um ponto. Então... Do fundo do seu coração, esse não é o momento de deixar o torcedor pra baixo, né? O torcedor corintiano. Não é o momento de deixar pra baixo. Mas no fundo do seu coração, a chance... O Corinthians tem uma enorme chance de ser rebaixado, Vampeta. Pelo cenário que a gente tá acompanhando. Mas é o que palco dá em Cisco, dá em Francisco. O Fluminense tem que jogar. Sim, mas o Grêmio tem 2 jogos ainda a menos. O Grêmio também tem que jogar. Não é jogos a menos, tá? Os jogos ainda. Mas você tem que ganhar. Óbvio, mas tem o Inter de Porto Alegre tá com jogos a menos e não ganha. Mas tem uma possibilidade maior nesse caso, de você ter um jogo a menos. A briga ali vai estar Corinthians, Fluminense, Vitória, o próprio Criciúma. O Juventude até acho que abriu legal, o Vasco abriu legal. Mas esses clubes também tem que jogar, não é só o Corinthians que joga. Eles também têm que jogar, pô. Mas eu tô dizendo o que a gente tá vendo, tá? Eu acho que eles estão tudo no mesmo pacote, que existe real possibilidade de queda. Pra esse estudo aí que eu falei, pra esse estudo aí. O Inter tem jogos a menos. Sabe o que é os jogos a menos do Inter? Fortaleza, Flamengo, Cruzeiro, é sinônimo de vitória? Eu entendo, mas o Grêmio tem jogos a menos. Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, mas aí nesse caso, a chance do Corinthians já era. Eles, pelo menos, com esses jogos a menos, eles têm chance de ter algo melhor do que o Corinthians teve, que já foi. Então, já não existe mais. Pra ser algo melhor, eles vão ter que jogar e ganhar. É isso. Mas pelo menos vão ter a possibilidade de jogar. É isso que eu tô dizendo. Eles vão ter a possibilidade de tentar algo diferente, né? Não vai ser fácil, mas vão ter a possibilidade. Coisa que o Corinthians já não tem. Porque os números de jogos do Corinthians, eles estão igual da grande maioria do Campeonato Brasileiro. Meu caro Vitor Boni, o Raul demora muito. O Ramon de Menezes demora muito pra falar, né, Boni? Demora Dias. muito pra falar? Ramon de Menezes ele demora pra falar um pouquinho. O Ramon Dias, diga. O Ramon Dias, isso. Ele que costuma dar as coletivas junto com seu filho Emiliano, mas pelo protocolo da Conmebol não pode, né? Só ele ao lado do melhor jogador da partida, que será, imagino, o Hugo Souza. Mas a gente tem uma declaração do Hugo que ele falou na saída do gramado para as emissoras detentoras de direitos. Se quiser eu falo aqui, eu vou passar aqui a aspa do Hugo.
toda a honra e toda a glória a Deus, nada disso é pra mim, tudo é para Ele. Deus sabe o quanto foi difícil estar aqui, quero agradecer minha família, meus amigos que sempre estiveram comigo. Gratidão, só isso. É o que eu tenho a falar, agradecer, só isso. Eu tenho que agradecer muito a Deus por viver isso. Eu sempre falo que o jogo mais importante é o próximo, esse foi o mais importante da minha vida e agora tem o próximo. Comemorar hoje, depois virar a chave, que a nossa luta continua, fecha aspas, para o goleiro Hugo Souza, herói da noite com 3 pênaltis defendidos. Ele foi o herói da noite mesmo. E não foi só nos pênaltis, né, Vamp? Porque ele fez grandes defesas também durante o jogo. Fez, né? No segundo tempo, no primeiro tempo não. No primeiro tempo só deu o Corinthians. No segundo tempo, aí ele teve que trabalhar e trabalhou bem. É impressionante, o Corinthians perdeu um cara chamado Carlos Miguel. Aliás, como é que tá o Carlos Miguel? Alguém tem? Tava no banco, Vamp? Tava no banco agora na primeira rodada da Premier League no time que ele foi, que é o Nottingham Forest. Então, eu fico pensando, é que ele vai ganhar em Libra, né? Essa é a diferença, né? E o goleiro aqui nem sempre é tão valorizado, né, no Brasil. Então, vai ganhar em Libra. Aí é questão muito pessoal, né? Mas que se continuasse no Corinthians, seria, sem dúvida, um dos grandes do Corinthians. Mas o Hugo entrou na hora certa, no lugar certo aí, que o Corinthians realmente estava precisando de alguém. O duro é que o coitado rapaz, o outro goleiro do Corinthians, o Donelli, né? O Matheus Donelli, que é corintiano de raiz. O pai dele tem até a tatuagem dele do Cássio. Vai ter que esperar um pouquinho mais pela oportunidade. Porque pra tirar o Hugo agora vai ser dureza. Tem muita torcida por aí, o torcedor já tá indo em festa. Aquele torcedor que tava irritado, acho que agora a coisa mudou, né, Boni? O torcedor agora sai mais leve aqui da Arena de Itaquera, o estádio praticamente vazio agora. Quem tá sobrando dentro do estádio? Uma parte da torcida organizada e aqueles torcedores que ficam no entorno do túnel que dá acesso aos vestiários. O Hugo tava dando entrevista até agora, tá saindo nesse momento, aplaudindo a torcida, o torcedor que ficou por enquanto aqui em Itaquera também comemorando bastante, celebrando bastante o goleiro Hugo Souza, camisa 1 do Timão, que hoje vestiu a camisa 22, é por conta da situação de inscrição nos torneios da Conmebol, teve que entrar no lugar do Carlos Miguel, que vestia 22, por isso ele também vestindo a camisa de número 22. E sobre essa situação do Donelli que você falou, Fausto, ele que renovou com o Timão até 2028, Corinthians já tentando consertar o erro que fez com o Carlos Miguel de ter abaixado a multa, já renovou com o Donelli até 2028 e depois fechou com o Hugo. O Hugo que tem contrato de empréstimo até o final desse ano, depois tem uma opção de compra fixada em 800 mil euros, quase 5 milhões de reais, e o Corinthians já vai ter que se movimentar para fazer a contratação em definitivo do goleiro Hugo Souza, porque do jeito que tá, se perder mais um, Fausto Favara, aí acho que o torcedor não vai perdoar de jeito nenhum. Não perdoa mesmo. Se perder mais um, não perdoa mesmo.